É um prazer estar com vocês aqui. Hoje eu vou falar de um trecho de um artigo que eu achei muito interessante, com muitas ramificações importantes e que me deixou pensando muito a respeito de algumas teses que são espíritas e que se antagonizam com algumas tendências de pensamento de hoje em dia, tá? O tema é a procrastinação, tá? A mania de deixar tudo para a última hora causa ansiedade e prejudica a autoestima, mas é possível mudar esse comportamento. O trecho que eu vou conversar com vocês hoje está na revista Mente e Cérebro, edição 307, de agosto de 2018. Só dar um parênteses, né? Esse quadro que a gente está gravando sobre os artigos é que nas palestras, quando eu dizia um pensamento, base científica e tal, às vezes você, qual a fonte, qual é isso, qual é aquilo. E normalmente, quando você constrói uma palestra pública, heterogênea, você não tem tempo, às vezes, desses detalhes todos. Então aqui eu posso pegar e dar o nome do pesquisador, dar o link para vocês, então essa é a ideia. E uma das coisas que eu comento, e que algumas pessoas até discordam, está baseada nesse trabalho de pesquisa aqui, que eu achei muito interessante. São vários pesquisadores, então eu vou citar vários deles. Toda vez que eu falar de um trecho do pensamento, eu vou citar aqui o autor. Eu peço desculpas de antemão se eu não pronuncio perfeitamente o nome dos cientistas, até porque eu estava perdendo um tempo enorme. Como é que pronuncia isso? Isso não é muito relevante. O que é importante é que o trabalho científico existe, que você pode pesquisar e está ali, e ele fundamenta algumas teses que nós vamos desenvolver, tá? Bom, primeiro, vamos definir a questão da procrastinação. A procrastinação, você tem uma tarefa para realizar, tá? Você sabe disso e se propõe a fazer. Você tem um prazo para realizar essa tarefa. E o que acontece? Apesar de você saber que tem uma tarefa, que tem um prazo, você faz um monte de coisas diferentes que não tem relação com a sua tarefa, tá? É diferente de distração. Porque olha só, eu tenho que fazer isso, me distraí e esqueci. Então, na verdade, eu não estou procrastinando, eu esqueci que eu tinha que fazer isso. E fiz outra coisa, que me agradou mais, que me divertiu. Procrastinação não é isso. A procrastinação é a causa de muita ansiedade, muito sofrimento psíquico. Porque na procrastinação, você sabe que tem que fazer isso e começa a fazer coisas sem importância, que não te agradam tanto, sua ansiedade some e você, mesmo assim, não faz o que devia fazer. E às vezes faz no último minuto, quando você não tem mais como adiar isso. Então o nome procrastinar vem de você adiar uma tarefa, tá? Só que não é divertido, não é agradável, na verdade, extremamente doloroso. E o hábito da procrastinação, ele causa culpa, ele causa, além da ansiedade, a ansiedade é aquela expectativa que você não realiza, né, aquele conflito, mas culpa. E a culpa potencializa isso, porque eu deveria ter feito e não fiz. E quando, por acaso, o resultado não é bom ou teve alguma deficiência, essa culpa tende a se transformar em autopunição. Então você fica num círculo vicioso de ansiedade, culpa e punição. Ansiedade, culpa e punição. Então a procrastinação a longo prazo causa sérios prejuízos ao nosso bem-estar físico e mental, ok? Então, por conta disso, várias instituições de pesquisa se dedicam a pesquisar o fenômeno, né? O que é que acontece. Então, eu vou dividir com vocês algumas dessas pesquisas, alguns desses trechos, e eles fundamentam uma coisa que eu comecei a falar e alguma pessoa questionou, mas de onde você tirou? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Você tem uma lista de tarefas a serem cumpridas e um prazo, e a hora cada vez mais curta, né? À medida que o tempo passa, esse desconforto emocional vai aumentando. Então, lembra, é um desconforto emocional. E aí, ansiedade. Eu já falei anteriormente que a ansiedade é um conflito. E é exatamente isso, conflito. O que é um conflito? Você tem duas coisas e tem que escolher entre elas. Quando você não escolhe, você gera esse desconforto emocional intenso chamado ansiedade.
Às vezes, você faz a escolha, tem resultados catastróficos, mas desaparece aquela sensação. A procrastinação é cheia disso. Porque é como se você... Por que eu não faço? Tem uma alternativa? Na sua mente intelectual não tem uma alternativa, eu tenho que fazer isso. Por que eu não faço logo? Mas, na sua mente inconsciente tem. E você não consegue decidir. E os prazos vão encurtando, a angústia vai, até que você é obrigado a fazer aquilo. Você faz. E a culpa, aquele sentimento de remorso, etc., de desperdício, surge intensamente. E diz assim, mas é como se eu estivesse me destruindo, eu não sei por quê. Por que eu não fiz? Se eu sabia que tinha que fazer isso, etc. Mas vamos lá, essa é a análise. Vamos ver o que acontece. Você tem a impressão que o tempo foi perdido e usado de forma improdutiva. E sabe o que é pior? Nem de maneira realmente prazerosa para lazer ou para descanso. Se você tivesse, por exemplo, preguiça. Preguiça é uma coisa, não quero fazer, deixa para a última hora, mas você não tem esses sentimentos que eu descrevi, tá? Entenderam a diferença entre distração, esqueci fazendo outra coisa. Isso aqui é mais legal, chamou a minha atenção, esqueci que eu tinha que fazer aquilo. Vou fazer na última hora, mas esses sentimentos que eu falei não estão presentes. Por exemplo, não quero fazer, deixo para... Também não é procrastinação, não quero fazer. Você não tem esses sentimentos envolvidos. A procrastinação, ela é uma coisa que causa sofrimento, ok? Bom, é um dos grandes problemas da atualidade, especialmente entre os mais jovens. Isso está sonando muito comum, né? O psicólogo é Tim Pychyl, pesquisador na Universidade de Carleton, no Canadá, que estuda o fenômeno há 2 décadas, tá? Segundo ele, a procrastinação pode ser prejudicial para a saúde mental, com o aumento do estresse, da sensação de culpa e sentimentos de vergonha pelo não cumprimento do compromisso e responsabilidade. Na opinião de Pychyl, forma que a pessoa, esse comportamento recebe pode ser considerado, né, muito como uma doença, tá? Inclusive, existe uma questão, a decisão de não fazer algo, mesmo sabendo que a longo prazo será pior, tá? Produz uma reação psicológica da seguinte natureza. Estamos falando de falta de organização emocional, na capacidade de controlar impulsos e, na última instância, dificuldade para cuidar de si mesmo. Olha só, o que começou como procrastinação, tá? Vai evoluindo, aí chega ao ponto de uma desorganização emocional. Você faz ou um quadro depressivo, ou um quadro de ansiedade que te paralisa e você não consegue mais realizar coisas para tomar conta de si mesmo, tá? Então, ele estuda de 20 anos a evolução da procrastinação para transtornos comportamentais. Então, ele estudou vários transtornos, por exemplo, agorafobia, fobia de espaços, síndrome de pânico. Então, são algumas reações extremas. Então, você simplesmente, você surtou. E ele percebeu que na raiz desse tipo de transtorno, você encontrava a procrastinação, tá? Então, vem procurar um conflito, a procrastinação continuada, em muitos casos, evoluía para algo dessa natureza, ok? Agora, vou falar de outra pesquisa. Um estudo recente, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Rutgers, em Nova Jersey, então eles fizeram um estudo, olha só, esse estudo é interessante porque, olha só, aquilo que eu falei antes é o estudo sobre a procrastinação, tá? Como é que ela se desenvolve. Agora eu vou falar de um teste, de um estudo de espaço amostral, tá? Um estudo desenvolvido por pesquisadores de Rutgers, Nova Jersey, para demonstrar que pessoas que acreditam dominar as adversidades e ter alguma possibilidade de escolha, por mais desagradável que fosse a tarefa a ser cumprida, eram mais propensas a insistir em sua realização. Olha só, o que eles descobriram? Eles descobriram uma relação entre procrastinação e escolha. Como assim? Lembra que eu falei que a ansiedade é fita de um conflito? Você tem uma tarefa simples de trabalho, tá? Isso vai te promover, isso vai te dar uma série de benefícios. Você sabe disso.
Se você fizer isso bem, você vai ter os resultados e você tem um prazo. Esse prazo é perfeitamente suficiente para você resolver tudo isso. E o que você faz? Não faz. Mas também não deixa de pensar nisso. Você não faz, não. Então, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Quando chega num limite, você vai e faz de qualquer maneira. Intelectualmente, isso parece o quê? Eu estou me autodestruindo. Por que eu estou fazendo isso? Mas durante o processo você não consegue controlar. E o sofrimento. Mas aí não tem nenhum tipo de conflito, não tem escolha nenhuma envolvendo isso. Pois é. Mas se tem ansiedade, tem alguma coisa que é um processo inconsciente. Correto? Então, parece uma coisa, mas não é. Bom, o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas nessa situação de procrastinação, pessoas crônicas nisso, e fizeram um estudo. E perceberam o quê? Quando eles faziam a pessoa se sentir no controle de ser uma escolha entre opções definidas, havia a possibilidade de resistir à procrastinação. Quanto mais eles aumentavam as opções de escolha da pessoa, mais ela insistia na realização e tinha menos chance de desistir. Peraí, isso parece um conflito no que você falou. Você não disse que o conflito é uma escolha entre duas coisas, você tem que causa procrastinação. Você está dizendo que quanto aumenta as escolhas, diminui a procrastinação? Vamos lá. Temos maiores chances de persistir na realização de um trabalho quando sentimos que é uma escolha a sua realização. Ou seja, pode não ser agradável preparar uma apresentação, mas desejamos nos sair bem entre nossos colegas e não fazer uma boa exposição terá consequências negativas. Olha a situação, tá? Você está realizando esse trabalho. Você não controla o seu futuro, você não controla o seu desejo de fazer esse trabalho, você não tem nenhum controle sobre a situação. Você tem que fazer isso para sobreviver, tá? E é irrelevante. As consequências são ruins se você não fizer. O que acontece? A procrastinação se torna mais intensa. Tem acontecido alguma coisa dizendo o seguinte: as pessoas não sabem fazer as coisas, nós temos que escolher para elas, escolher a função. Então você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Você não pode acumular função, porque isso te faz mal e eu sei o que é melhor. O que acontece? Mesmo quando você está fazendo uma tarefa desagradável, com potencial, mas se foi sua escolha, a probabilidade de você insistir e cumprir a tarefa é maior. Então, quando nós eliminamos as responsabilidades de alguém, tá? Não, você não pode fazer isso, que isso te faz mal, e você assume as escolhas pela pessoa, a procrastinação vai se tornando mais intensa. A pessoa está convencida que é para o bem dela, mas inconscientemente não. Existe um ressentimento em seguir por esse caminho que não é o caminho que você quer seguir. Isso faz com que, mesmo sabendo de todos os benefícios, de todas as vantagens daquilo, você cria esse conflito interno. E é este conflito interno que gera a procrastinação. Daí a ansiedade e todas as coisas decorrentes. Então, mesmo que intelectualmente você concorde que esse é o caminho que você tem que seguir, que vai te fazer bem, isso e aquilo, se não foi uma opção que você escolheu emocionalmente, esse é um fato. Então, é uma colocação diferente com relação à procrastinação. Normalmente, as pessoas falavam de tempo, de responsabilidade ou de medo, de falta de confiança. E aí, esse trabalho me fez uma reviravolta com relação à análise da procrastinação, tá? Por exemplo, psicólogos cognitivos argumentam que colocar no papel nossas metas, de preferência com detalhes, pode ser muito útil. Ah, sim, você está organizando. Não, não é isso. A técnica consiste em especificar também
quais as possíveis dificuldades que a pessoa poderá enfrentar até chegar ao seu objetivo. Sim, mas isso aí não é questão do medo? E estratégias que podem ser usadas em cada caso. Com isso, as dificuldades são antecipadas junto com as soluções, o que ajuda a diminuir o nível de ansiedade. Mas, principalmente, permite que você tenha opções com relação a isso. Olha só, isso aqui é muito relevante. Tem uma colocação maior, tá? Um dos grandes inimigos da realização dos objetivos no tempo desejado é o pensamento mágico. Espera aí, como assim? Você tem tudo. O que é pensamento mágico? O psiquiatra Derek Bolton definiu esse funcionamento como fenômenos reais e causas irreais. Por exemplo, você não consegue essas escolhas porque existe uma conspiração que não permite que você faça essas escolhas. Você não consegue realizar o que você quer, tem que fazer isso aí, porque você está numa contingência fora de você. Então, não adianta você fazer nada. Nada do que você fizer vai fazer diferença. Quando você deixa esse tipo de pensamento crescer dentro de você, então eu ouço muita gente dizer, a meritocracia não existe. Aí você raciocina sobre isso. Quando você começa a acreditar nisso, tá? Você começa a acreditar que as escolhas não são suas, que você não tem ingerência sobre sua vida, e esse tipo de pensamento psicológico altera a maneira com que você lida com prazos, realizações, principalmente se é uma tarefa difícil que não envolve uma resposta imediata. Olha que interessante. Você raciocina isso para o seu bem. Pois é, mas os resultados práticos a procrastinação, excesso de ansiedade e não é só isso, uma grande dificuldade de clarificar os objetivos e entender por que é que eu não estou fazendo isso. Simples, você não quer fazer isso, mas crê que existe um poder fora do seu controle que te obriga a essa situação. E esse conflito cria o fenômeno da procrastinação. Então, você tem uma coisa psicológica afetando o seu desempenho, mesmo que não tenha uma relação direta. Mas peraí, isso não faz sentido. Olha só, como nós falamos, você não parou para pensar sobre isso. Você comprou essa ideia de que você não é capaz de gerenciar a sua vida, deixa outra pessoa fazer, deixa alguém mais capacitado de resolver, você deveria trabalhar nisso ou naquilo. Você não tem opções. Pois é, o fato de você acreditar que não tem opções gera essa resposta psicológica da procrastinação crônica que evolui para transtornos psicológicos, tá? E principalmente a incapacidade de lutar por objetivos diferentes. Você começou a acreditar que nada adianta, que não tem jeito, que é fora da sua vontade, que outras pessoas, que você não consegue nem criar objetivos. Bom, para Bauman, a tentadora possibilidade de escolher entre a aparente profissão de opções no mundo atual nos oferece, nos distancia dos nossos conflitos. Então, você não quer lidar com isso, então você se distrai. Mas não consegue, lembram? Que você não consegue apagar? Até que você escolha, até que você resolva, você não consegue afastar isso. Seguindo a lógica do imediatismo, cultivamos a ilusão de que tudo deve ser fácil, múltiplo e sem perdas. Olha só. Assim, focar em um único objetivo que exige esforço costuma ser considerado entediante, exageradamente sofrido. É como se diante da falta de espaço psíquico, olha só, essa colocação, é como se diante da falta de espaço psíquico para suportar a espera da recompensa, buscássemos gratificações menores, ainda que de fato não nos satisfaçam. Mas por que você acredita nisso? Porque nada do que você fizer adianta. Você não tem expectativas. Mas peraí. Você não está de fato escolhendo. Tá? Como não? Eu não estou fazendo voto? Sim, só que essas coisinhas, elas dão a aparente noção de escolha. O que você realmente queria era escolher entre opções. Eu quero fazer isso
ou aquilo outro. A ausência dessas opções é que cria esse estado psicológico que normalmente se desenvolve dessa maneira. Então, você não enfrentar, tá? E aliviar esse estresse com essas pequenas escolhas é uma técnica de sobrevivência, mas que a longo prazo atrapalha. Peraí, ficou confuso? Vamos fazer devagar, tá? Você tem essa tarefa de trabalho. Você não gosta desse trabalho, você não tem interesse nisso, mas é algo que você não tem escolha em gerência sobre isso. Deram esse trabalho a você, você tem que fazer, tá? Enfrentar isso. Eu não quero fazer isso. Ou isso é prejudicial para algo que eu quero mais. Mas você nunca para pensar nisso. Ah, por que você nunca faz isso? Isso pode ser uma outra discussão no outro dia, mas você não faz, tá? Isso colocaria você num estado de ansiedade muito intenso. A longo prazo, isso poderia afetar a sua sobrevivência. Lembra que a ansiedade crônica leva a transtornos? Então, que mecanismo de sobrevivência você escolheu? A procrastinação. O que é procrastinação? Entre o que você quer fazer, o prazo, você faz pequenas coisas que não são tão agradáveis, mas te dão a ilusão de escolha, né? Eu devia estar fazendo isso, mas eu vou tomar café. Eu devia estar fazendo isso, mas eu vou ver as plantas. Eu devia estar fazendo isso, mas eu vou dar uma olhada no meu correio. É como se você estivesse fazendo uma birra. Tá? Lembra quando você fazia? Não quero fazer? Então você mostra, você não pode lutar porque a força é maior que você. Mas a birra da criança é assim, eu vou demonstrar todo o meu descontentamento em ser obrigada a fazer isso, ok? Aí você faz isso. Isso alivia essa ansiedade, isso alivia esse conflito, mas não resolve, né? É um paliativo. Então você acaba fazendo e deixa para mais adiante o sofrimento e nunca para realmente para enfrentar o conflito original. Perceberam? A crença de que nada que você fizer vai mudar isso aumenta intensamente essa angústia e faz com que você aumente a procrastinação. Aí na sua cabeça ainda sabota os resultados, tá? Por quê? O que modificaria isso? O controle de sua própria vida, tá? Mesmo que seja ruim, tá? O que está fazendo errado, se melhor. Mas se você escolheu fazer, tá? Se você decidiu, a probabilidade de você insistir e não procrastinar é muito maior. Tanto que quando você pega, como é que eu faço para evitar a procrastinação? Quando você acha que é uma coisa externa a você. Pegue objetivos claros, trabalhe isso bem claramente, fale das dificuldades, fale de tudo, veja opções, estude a estratégia, que estratégia eu devo usar para fazer isso. Quando você constrói isso, o que você nota? Que a procrastinação diminui cada vez mais. E se dentro dessa organização de objetivos houverem opções e você se sentir no controle de sua vida, a procrastinação vai diminuindo. Em alguns casos, ela deixa de existir. Olha só. Embora seja tentadora, vamos lá, deixa eu falar do sociólogo Zygmunt Bauman, né? Felizmente, muitos estudos já comprovaram que podemos aprimorar o autocontrole com a prática, tá? Mark Muraven, da Universidade de Nova York, em Albany, compara o processo de aumentar a força de vontade com o fortalecimento dos músculos. Processos e crenças inconscientes, nos quais sequer nos damos conta, podem estar por trás do que denominamos incapacidades. Então, um psicanalista, a busca por programações mentais alheias a você, ajuda a superar isso. E o que eles encontram normalmente? A crença de que nada do que você fizer adianta, que existe uma conspiração contra essas coisas todas e que as coisas deveriam ser fáceis, deveriam ser simples, não são para você porque algo externo a você é responsável por isso. O que é que acontece? Esse pensamento não só não ajuda você,
como aumenta ainda mais a insatisfação consigo mesma, culpa e ressentimento não com os outros, que teoricamente seriam a causa do seu sofrimento, mas com você mesmo, criando vários círculos de autopunição. Por quê? Nós temos que nos sentir responsáveis por nós mesmos, tanto pela nossa dor como pelo nosso sucesso. Inclusive, quando você realiza alguma coisa que leva ao insucesso, é mais fácil de voltar atrás do que quando você não faz essa escolha por você mesmo. Então, eu vejo muitas pessoas tentando analisar as situações sociais, colocando, não é você, não é sua culpa, não tem nada a ver com você, são coisas fora do seu controle, são coisas fora do seu alcance, é uma conspiração, é isso e aquilo. E aí, qual é o resultado desse pensamento para a pessoa? Nada. Não só não ajuda, como prejudica. Agora, quanto mais você acredita que tem o controle sobre sua vida, mais energia você tem para realizar seus objetivos. E mais, quando você acredita que tem algum controle sobre sua vida, você consegue desenvolver objetivos. Como assim? Porque olha só, se você acredita mesmo que não adianta fazer nada, você não consegue nem criar na sua mente a expectativa de conseguir. E sem a expectativa de conseguir, você não faz absolutamente nada. Então, você primeiro tem que ter a possibilidade de sonhar, imaginar ser possível. Quando você imagina ser possível, você pode planejar. Você não planeja algo impossível. Você está entendendo? Se você nunca pensar em brigadeiro, você nunca vai ter vontade de comê-lo. E se você nunca tiver vontade de comê-lo, você nunca vai se levantar para comprar os ingredientes para fazer o seu brigadeiro. Se você consegue se imaginar comendo esse brigadeiro, se existe a possibilidade de você comê-lo, isso vai fazer com que você se esforce mais para adquirir os ingredientes, mesmo que sejam caros, mesmo que sejam difíceis, mesmo que você tenha que ir muito longe. Por quê? Porque a possibilidade, a imaginação, o gosto do brigadeiro está na sua mente. E isso vai te motivar a realizar as suas coisas, por mais difíceis que elas sejam. Então, a procrastinação não está ligada à dificuldade com a tarefa. Quanto mais eles estudam, mais eles associam a procrastinação com a sensação psicológica de você não estar no controle da sua vida. Mas peraí, eu estou procrastinando, não tem nada a ver com isso. Sim, pode não ter ligação direta com a tarefa em questão, mas a procrastinação crônica, que está envolvendo sua vida, paralisando suas escolhas, paralisando suas realizações, possivelmente está sendo causada entre um conflito entre essas realizações e o que você acha que precisa realmente fazer para se sentir bem. Mas que você não faz a escolha porque acredita piamente que escolhas são impossíveis para você. Entenderam o círculo vicioso? Que algumas pessoas estão entrando e nem sabem disso? E eles estão notando que jovens estão entrando nesse processo cada vez mais. De tal maneira que eles vão adiando a realização e chegam à conclusão, não adianta, é impossível, não posso fazer, e desistem. Tá? Não porque tenham incapacidade, nem falta de talento, e sim porque eles sentem como não tem nenhuma escolha, não tem nenhum controle. As pessoas decidiram antes dele, o mundo decidiu antes dele, todo mundo decidiu antes dele o que era melhor para ele. Qual é o grande problema? Ninguém pode tomar essa decisão. Ninguém. Porque o que é importante para você pode não ser necessariamente importante para outra pessoa. O que você aprecia pode não ser o gosto de outra pessoa. As pessoas têm necessidades, gostos e apreciações diferentes. Então, para você, a coisa mais importante é estabilidade. Para outro, não.
Ele gosta de aventura, altos e baixos. No momento em que você tira essas escolhas dessa pessoa, você cria essa situação psicológica, tá? Não tem um controle na minha vida e não decide. E passa a adiar cronicamente qualquer coisa que ele tenha que fazer, tá? Então, o que esses pesquisadores notaram? Então, quando eles acrescentavam, tanto na tarefa a ser realizada, opções, eles tinham menos tendência a procrastinar. Inclusive, decisões que não tinham relação com a tarefa em questão. Então, por exemplo, antes da realização da tal tarefa que você tinha, eles criavam situações em que a pessoa fazia escolhas com consequências positivas ou negativas. Era rápido, ela não tinha muito tempo. Então, quando ela fazia, mesmo quando o resultado era negativo, ele tinha uma melhora. Peraí, então não é o resultado bom ou mal que fez isso? Não, sua escolha. As pessoas ficam mais felizes com resultados, inclusive negativos, quando esses resultados negativos são fruto de uma decisão que ela mesma tomou. Então, gente, esse é um aspecto da procrastinação. Esse artigo tem várias outras ramificações, vale a pena se dar uma olhada. Eu peguei só a primeira parte dele. Eles fazem estudos genéticos, fazem outros estudos muito interessantes que a gente deixa uma próxima oportunidade falando novamente sobre procrastinação. Mas eu gostei muito desses pensamentos, do que essas pesquisas abriram a mente e da grande importância de você saber, de você acreditar, de você construir dentro da sua mente a certeza de que você está no controle da sua vida. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.